Oi, hoje, agora, nós vamos dar continuidade à nossa série Nematóides Intestinais. Te convido então para continuar estudando de casa parasitologia e também a curtir o nosso canal. Bora lá? Como eu já havia falado, agora nós vamos falar um pouco sobre as geomitoses e enterobiose, mais especificamente sobre os seus aspectos biológicos. Aqui a gente tem representado essa figurinha o Ascaris, que é um dos organismos dessa classe, né, que nós vamos estudar. O Ascaris, ele tem como aspecto morfológico esse lábio trilobulado, tá? Aqui ilustradamente representado. Os nematóides de transmissão oral são Ascaris lumbricoides, Enteróbios vermiculares, Trichuris trichiura, que a gente já comentou no slide anterior. Esses parasitos são monoxêmicos, assim como todos os nematóides intestinais humanos. Ele só existe no ciclo dele um hospedeiro. Esse hospedeiro é o homem. Então, ele é o hospedeiro e também o reservatório da doença. O que quer dizer isso? Ele é a fonte de infecção da doença para outros indivíduos. Tá? Então, o homem elimina ovos nas fezes que se tornarão infectantes e poderão, então, transmitir para outros indivíduos após a ingestão desses ovos. A gente vai ver que existe, entre os parasitas de transmissão oral, essa similaridade, tá? O início do ciclo pela ingestão de ovos infectantes. Como localização final desses parasitos, eles vão diferir. Então, Ascaris lumbricoides, ele fica no intestino delgado, e dentre estes a gente vai ver que é o único que tem ciclo pulmonar. Trichuris trichiura e Enteróbios vermiculares, eles permanecem no intestino grosso. Então, aqui nós temos os ovos do Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura e Enteróbios vermiculares. O primeiro ciclo que a gente vai observar é o ciclo do Ascaris lumbricoides. Esse parasito tem de início, né, vou escolher aqui esse ponto de início para o ciclo dele. Esse ovo é um estágio que é infectante, tá? O ovo contém uma larva. Para alguns autores é uma larva de segundo estágio, para outros autores uma larva de terceiro estágio. Lembre-se que os parasitos, nematóides intestinais, têm esse ciclo em estágios, tá? Estágios larvários. Então, esse ovo contendo uma larva dentro é o estágio infectante para os indivíduos. Após a ingestão do ovo, a larva que está dentro dele, a nível de intestino delgado, sai de dentro do ovo, penetra na mucosa e cai na corrente sanguínea. Após migrar por alguns órgãos, como o fígado, ele chega até o pulmão. Por isso que a gente chama de ciclo pulmonar, tá? Então, ele chega até o pulmão, rompe os alvéolos, sobe a árvore brônquica. Aqui a nível de faringe, ele é deglutido novamente e depois ele se estabelece de forma final. Após o retorno, né, e durante essa migração no organismo, ele faz as suas últimas mudas, tá? Alguns autores citam que essa muda acontece a nível de pulmão, mas outros já citam que a muda final, né, ela acontece aqui a nível de intestino delgado. Então, lembre-se, ele entrou como L3, passou para L4 aqui no intestino delgado, né? E se tornou, então, um adulto. A gente lembra que ele tem um dimorfismo sexual entre a fêmea e o macho, sendo que a fêmea é maior do que o macho. Ao copularem, eles produzem ovos que são eliminados junto com as fezes. Dois tipos, um ovo infértil e um ovo fértil. Esse ovo infértil ele vai degenerar no meio ambiente. O ovo fértil, que é um ovo que já é eliminado embrionado, termina a sua evolução aonde? No solo. Lembre-se que ele é um gel, é um minto. Então, após essa
continuidade e a finalização do desenvolvimento do ovo no solo, ele vai gerar uma larva L1, que vai ter uma muda para L2, e lembre-se que alguns autores citam que ele tem uma muda até para L3. Então, aqui, esse ovo infectante tem uma larva contendo, ou tem o ovo infectante contém uma larva, que então pode iniciar um novo ciclo. Ok? O ciclo evolutivo do Trichuris trichiura já é um ciclo evolutivo mais simples. Os ovos também são infectantes, contendo uma larva de segundo estágio para alguns autores, para outros já é uma larva menos evoluída. A maior parte deles é uma larva de segundo estágio. Então, ele ingere essa larva, o indivíduo, o ser humano de novo, e a nível de intestino delgado, a larva sai de dentro do ovo. E ele vai se desenvolver aqui a nível de trato gastrointestinal. Então, ele vai evoluindo, fazendo suas mudas, até chegar ao intestino grosso. Vejam que ele não tem ciclo pulmonar. Então, aqui no intestino grosso, nós vamos ter chegar a muda final para os adultos, a fêmea e o macho. Esses parasitas têm em torno de 5 centímetros e ficam no seco. Copulam, eliminam ovos, que vão ser alguns, vão ser não embrionados, mas vão embrionar no meio ambiente, tá? E gerar a larva e posteriormente vão se tornar maduros infectantes para iniciar um novo ciclo, ok? O ciclo do Enterópolis vermiculares é semelhante ao do Trichuris, tá? No entanto, ele não tem essas mudas ocorrendo no solo. Então, o ovo infectante contém uma larva de primeiro estágio. É um ovo que é bem diferente, tá? Ele tem um lado aqui amassado, digamos assim, mais reto. Ao ingerir, também a nível de intestino delgado, libera uma larva filarioide. E durante a migração dela até chegar aqui na região do seco, essa larva vai fazendo as suas mudas. E na região do seco, então, ela se torna um macho e uma fêmea. Vão copular. Essa fêmea, ela vai fazer uma migração para a região anal. Nessa migração, aqui na região anal, essa fêmea vai ovipor. O macho raramente é visto e geralmente ele morre após a cópula, tá? Durante a noite, essa fêmea, ele migra para a região perianal e nessa região, então, ela libera os seus ovos. Essa massa de ovos, junto com o muco, junto com a substância que serve para que ela possa colar nessa região, vai causar uma coceira, tá? E essa coceira, então, que é a maior característica do Enterópolis, um prurido anal. Então, esse ovo, ele vai ficar ou na região perianal, que pode ocorrer, então, a autoinfecção, quando a criança, o adulto, o indivíduo coça a região anal e leva a mão suja à boca, tá? Ou então, existem algumas outras formas de transmissão, né? Até pela poeira, essa transmissão é possível. Então, esse ovo, ele se torna infectante rapidamente, de 4 a 6 horas. Então, a gente não precisa nem de um ciclo pulmonar, né, aqui dentro do organismo, mas também não precisa de uma fase, digamos, para esse ovo maturar. Então, ele já é eliminado praticamente infectante. Então, após 6 horas, esse ovo se torna viável para iniciar uma nova infecção. Os nematóides de transmissão percutânea já são diferentes. Então, nós temos Ancylosperma duodenale, né, cato-americanos, que são os ancylostomídeos, e os Strongyloides stercoralis. Todos esses nematóides são transmitidos através de larvas filarioides, tá? Seu habitat final é o intestino delgado. Todos os nematóides de transmissão percutânea fazem ciclo pulmonar e ficam no intestino delgado como habitat final. As larvas filarioides são larvas de terceiro estágio, então existe uma maturação no meio ambiente
que permite que essas larvas se tornem infectantes, passando pela pele, né, com a transmissão percutânea, através dos espaços interdigitais, bordos e dorsos dos pés, mãos, pernas, nádegas ou qualquer outra superfície, né, da sua pele que você tiver contato com o solo, né, com o seu fômite contaminado. Pode ocorrer também a transmissão pela ingestão das larvas. Nesse caso, a gente tem como informação que não existe o ciclo pulmonar. Então, são parasitos também, né? Como são nematóides intestinais, parasitos monoxenos, estenoxenos. Lembrando que o que é o estenoxeno? É a alta especificidade parasitária. Então, esses nematóides vão infectar somente o homem, tá? Hospedeiro e reservatório, o homem. Aqui a gente tem um exemplo das larvas, tá? Que são muito importantes nesse ciclo dos parasitas de transmissão percutânea. E ali o jeca-tatu, né? O ciclo evolutivo dos ancilostomídeos, vejo que parece ser bem mais simples, até mais porque a gente já tem muita informação dita anteriormente. Então, uma larva filarioide, uma larva de terceiro estágio, penetra na pele, né? Então ela é percutânea e cai na corrente sanguínea. Ao cair na corrente sanguínea, vejam aqui o que tem de comum. Ele faz o ciclo pulmonar. Então ele passa pelo fígado, chega pela corrente sanguínea, passa pelo coração e chegando até o pulmão. Rompe os alvéolos, entra no pulmão, sobe a árvore brônquica. Nesse momento, junto com o muco, ela pode ser ou expelida ou deglutida, e lá no nível de intestino delgado ele faz as suas últimas mudas de L4, L3 para L4, L4 para adulto. Aqui a gente tem uma fêmea, forma retilínea, e o macho que a gente vai ver na aula de morfologia qual é a terminação dele, tá? A sua parte posterior. Copulam, produzem ovos que têm o seu aspecto de mórula bem determinante, que a gente chama de ovos blastomerizados, é uma característica desses nematóides. Eu não consigo saber se esse ovo é de Ancylostomum duodenale ou de Necarto americanus, tá? Tem uma diferença muito delicada, tá? E esses ovos, então, vão dar origem a uma larva rabiditoide, que é uma larva de primeiro estágio. Essa larva de primeiro estágio passa para uma larva de segundo estágio, até chegar à larva de terceiro estágio, que é a larva filarioide. Passa pela pele e inicia um novo ciclo. Por fim, nós temos o ciclo do Strongyloides stercoralis. Vou iniciar aqui também na larva filarioide. Penetra na pele, cai na corrente sanguínea, faz o ciclo pulmonar, sobe, né? Penetra no pulmão, sobe a árvore brônquica, desce. Lá a nível de intestino delgado, né? A gente sabe que o habitat final é o intestino delgado. Essa larva vai finalizar o seu ciclo. O que tem de diferente aqui? Nós só temos fêmeas parasitas, né? São as fêmeas partenogenéticas. Essas fêmeas produzem sozinhas os seus ovos. Então, eles dispensam, né, a presença do macho para a produção dos seus ovos. Esses ovos, então, têm um desenvolvimento muito rápido e raramente eles são vistos nas fezes, dando origem rapidamente a uma larva rabiditóide. Sendo essa larva rabiditóide, ela pode seguir 3 rumos, tá? Então, ele desenvolve-se rapidamente, transformando-se em larva filarioide, fazendo uma autoinfecção, tá? Isso pode ser tanto interna quanto externa. Ou essa larva também, no meio ambiente, desenvolve-se rapidamente, dando origem a uma larva filarioide, iniciando um novo ciclo. Esse se chama um ciclo direto. Ele vem, penetra na pele, faz todo o desenvolvimento dela. Primeira diferença, forma fêmeas partenogenéticas, ovos, larva rabiditóide e se transforma em larva filarioide, ciclo direto. E existe um ciclo indireto, onde essa larva rabiditóide pode gerar machos e fêmeas de vida livre, e vão copular, produzir ovos.
o ovo vai dar origem a uma larva rabiditoide, que pode fazer uma nova geração de adultos ou ainda se transformar em uma larva filarioide e iniciar um novo ciclo. Parece complicado, mas não é. Vejam que as coisas se repetem, né? A larva rabiditoide pode seguir 3 caminhos: autoinfecção, larva filarioide, para que seja possível. A infecção externa, larva filarioide, para que isso seja possível. Então, ele vai se transformar L1, L2, L3. E aqui o ciclo indireto, né? Esse aqui é o ciclo direto. O ciclo indireto tem essa nuance aqui diferencial. Macho e fêmea de vida livre que vão transformar, produzir ovos, larva rabiditoide, larva filarioide e iniciar um novo ciclo, tá? Qualquer dúvida, dá uma revisitada e acompanha aí os passos. Particularidades, a gente já viu uma heteroinfecção percutânea, tá? O normal, né? Ela possibilita essa heteroinfecção percutânea ou uma autoinfecção percutânea. Ocorre, então, a transmissão oral também com água contaminada. Também não realiza ciclo pulmonar, assim como uma cilostomídia. A autoinfecção, eu já tinha falado para vocês, ó, externa, larva rabiditoide em larva filarioide na região anal, penetração percutânea. Interna, larva rabiditoide, larva filarioide na luz do intestino, invasão da mucosa e uma infecção. Então, dá uma notada aí que ele tem um pouco de diferença em relação aos outros ciclos. E aqui eu fiz um compilado para que a gente possa não ficar tão confuso. Então, a transmissão ocorre ou através de ovos infectantes ou através de larvas infectantes. Todos os nematóides intestinais, sejam por transmissão oral, transmissão percutânea, têm como hospedeiro definitivo o homem. E ele é hospedeiro definitivo porque ele alberga os adultos. Ele também é um único hospedeiro. Então, são nematóides que têm um ciclo monoxeno. Todos eles eliminam ovos no meio ambiente, com exceção do Strongyloides stercoralis, mas que muitas vezes, dependendo da rapidez com que está acontecendo, chega ovo no meio ambiente. Mas o Strongyloides tem essa exceção, né? A larva, a multiplicação, o desenvolvimento é tão rápido que a gente já percebe larvas junto com os ovos. São parasitas estenoxenos, fêmeas maiores que os machos. A maioria faz ciclo pulmonar. Isso traz como habitat final, né, o intestino delgado. Então, aqueles que fazem ciclo pulmonar têm como habitat final o intestino delgado. A maior parte é um geominto, tá? A exceção aqui do ciclo pulmonar, a gente tem o Enteróbios vermiculares, que também é exceção em relação ao geominto, e o Trichuris trichiura, que é um geominto, mas não faz ciclo pulmonar. Os dois têm como habitat final o intestino grosso. Então, anota aí, fica a dica, tá? Essa similaridade para que vocês possam entender e ver que existem muitas similaridades entre os ciclos, para facilitar um pouco os estudos de vocês. Aqui a gente tem uma tirinha, né? Mostrando os parasitologistas que se encantam com a beleza do mundo dos nematóides, dos protozoários, dos trematóides, dos cestoides. Vocês também vão se encantar, tá? Aqui ele está falando do ancilóstoma do ordenário. Os ovos são muito bonitinhos mesmo. Então, as referências e fontes que a gente utilizou, tá? As imagens. Eu espero que vocês tenham gostado. E não deixem de olhar, eu sempre erro, não deixem de olhar os outros vídeos aqui em cima, tá? Fica a dica para a gente estudar parasitologia de casa. Esse é mais um vídeo da série Nematoses Intestinais. E até a próxima. Tchau!